Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já devem ter visto no vídeo anterior que eu postei nas nossas redes sociais, eu estou aqui no Locanda da Bela Vista, uma fazenda que também é um local de hospedagem. Então nós temos aqui no sistema o atendimento a vários tipos de clientes. Então o Hotel Fazenda, nesse caso, tem apenas 7 unidades, mas uma área ampla para a parte de eventos, alimentos e bebidas. Ou seja, é um tipo de empreendimento hoteleiro diferenciado, de alto padrão. E nós estamos aqui para resolver uma dor de todo tipo de hotel, que é a questão do treinamento e qualificação de pessoal. De nada adianta um software, de nada adianta você colocar uma estrutura, pessoas, se você não tiver um treinamento adequado. Portanto, a Locanda resolveu investir nas 3 unidades um treinamento de qualificação dos seus funcionários. Muitas vezes as atribuições dos problemas que acontecem são destinadas ao software, à diretoria, aos colegas de trabalho, mas não, às vezes é só um equilíbrio da qualificação profissional desses colaboradores, através de saber usar bem o software que veio como uma ferramenta meio, não é o fim, mas é o objetivo. E esse é o objetivo desse treinamento. Espero que vocês gostem, a gente vai postar esse treinamento na íntegra, gratuitamente nas redes sociais, no YouTube principalmente, mas vocês nos acompanhem. Vai ser muito interessante, que eu acho que vai ajudar muito o seu hotel. Pensa, treinamento é muito importante. Valeu? Vamos comigo? Bora! Mas, primeiramente, obrigado por todos terem vindo, por tirar o tempo de vocês. Eu acho que às vezes parece chato, né, vir fazer assistir uma apresentação, né? E eu costumo dizer que o software realmente é um pouco chato. Ele não é o fim de tudo, ele é o meio. Então, alguns eu tive aqui a oportunidade de estar aqui na outra vez, falar com vocês, conhecer vocês, e a gente comentou sobre o que era possível fazer. E aí o Jorge, acho que agradeço aí a disponibilidade e essa gestão que ele está fazendo nas locandas, onde nós iniciamos o projeto de investimento. Eu estou deixando bem claro para o Jorge que isso é uma etapa dele. As coisas se constroem. Então, para quem não me conhece ainda, por que eu estou aqui, né, sendo proprietário, CEO da empresa, poderia ter mandado alguém fazer esse trabalho, mas eu estou aqui por um motivo. Eu vou apresentar primeiro quem eu sou, quem é a empresa, qual é o software e o objetivo de tudo isso. Por que dispor nessa altura do campeonato, aos 54 anos de idade, voltar a fazer treinamentos, etc., e estar fazendo isso no Brasil inteiro, e me requalificando, né? Aí vocês vão entender um pouquinho do porquê que está sendo feito isso. Porque, entendam, essa dor não é uma dor da Locanda. Essas situações que acontecem aqui não são específicas de vocês. Eu tenho mais de 30 anos de experiência pelo Brasil inteiro, mais de 1.700 hotéis informatizados. Desenvolvo software há mais de 30 anos. E eu sei o que acontece, na maioria dos casos, o que vejo aqui acontecendo é o que acontece em vários outros lugares. E não é responsabilidade ou culpa de ninguém, mas cada um assume a sua responsabilidade e acho que o todo é que faz a diferença. Não adianta ter um software maravilhoso se você não tiver os equipamentos adequados. Não adianta ter equipamento adequado, o software maravilhoso se não tiver as pessoas que operem, né? E não adianta nada você ter as pessoas que operem se elas não estejam qualificadas. É uma tríade, né? Você tem que estar isso bem alinhado para poder funcionar. Então a gente vai começar. Meu nome é Luiz Fernando Cachoeira, para quem não me conhece, todo mundo me chama de Cachoeira. Eu tenho 54 anos, sou pai de 4 filhos e 4 netos. E eu desenvolvi a empresa, para vocês conhecerem um pouco da história da HMax, é para humanizar isso que eu estou fazendo, certo? Para vocês entenderem o processo. E nós tratamos sempre com pessoas, né? O meu objetivo como empresário, como desenvolvedor de software, é chegar até as pessoas. Então, humanizando isso aos meus 54 anos de idade, nessa minha história, eu desenvolvi esse sistema lá em Florianópolis, em 1992, na Universidade Federal de Santa Catarina, quando eu fui pedir emprego para um professor. Eu sou um cara que veio do interior, de uma cidadezinha muito pequena, que não tinha nem 10 mil habitantes. Então as oportunidades de trabalho elas não existem, ou são muito poucas, limitadas. Então eu já tinha um irmão que fazia faculdade em Florianópolis, fui fazer o segundo grau lá em Florianópolis, e aí iniciei o processo. Fiz o vestibular, passei para Física, né? Física bacharelado, fiquei 2 anos e meio na faculdade de Física, e aí eu achei que talvez não tivesse tanto campo quanto tivesse a ciência da computação, que estava começando. Refiz o vestibular para a Federal, passei de novo na primeira chamada e acabei fazendo o curso de Ciências da Computação na Federal. Pedi um emprego, porque nós tínhamos uma dificuldade financeira muito grande, a gente era uma família que não era pobre, mas não tinha muitas posses, então eu fui pedir emprego para o professor, para que com essa oportunidade eu começasse a ter um rendimento e também oportunidade de trabalho. Lá eu conheci um diretor que me apresentou o mercado de hotelaria. E por incrível que pareça, no interior do estado, a minha mãe tinha um dormitório de 5 apartamentos, não chamava nem hotel.
Era um dormitório para atender as pessoas que passavam por aquela cidade, que não era uma cidade que tinha algum atrativo. Mas muitos de vocês não eram nascidos, mas uma época teve uma história de uma menina santa, que era uma menina que fazia milagres, saiu até no Fantástico. E ela era lá de Água Doce, numa linha do interior. E começou a lotar de ônibus, e começou a lotar de gente pedindo para dormir em tudo que era canto. Eu lembro que a mãe fazia, até armava a barraca no quintal para receber os hóspedes. Era uma coisa louca. Então, meu primeiro contato com hotelaria foi através disso. Mas imagina, não tinha controle nenhum, né? Não tinha sistema nenhum. E quando fui para lá, eu não imaginava que eu ia encontrar e desenvolver software para hotelaria. Porque a ciência da computação você pode aplicar em qualquer área do conhecimento. E a área de hotelaria era apenas uma dessas áreas. E esse diretor que eu trabalhava, ele tinha uma representação de umas caixas registradoras chamadas de SMAC 590. Essas caixas registradoras, elas eram colocadas na hotelaria e aí imprimia-se, né, a conta do cliente, cada lançamento era impresso nessa conta. E aí ele estava vendo que estava entrando o computador e ele estava perdendo o mercado. E ele não sabia desenvolver software. Ele me perguntou se eu pudesse desenvolver para ele um esquema de parceria. Bom, para encurtar a história, eu aceitei o desafio, desenvolvi a primeira versão, informatizamos 3 hotéis, hotéis grandes. O primeiro foi o Hotel Serra Azul, em Gramado, é um hotel de mais de 250 apartamentos no centro de Gramado, e mais 2 hotéis em Florianópolis. Nesse inteirinho, o que aconteceu? Eu deveria receber, né, minha participação, né, pelo software, eu recebi o calote, não recebi os valores desse pagamento por esse trabalho. E aí o que aconteceu? Só que como eu tinha desenvolvido, o software era meu, o cliente, a hora que precisasse de alguma alteração, ele ia fatalmente precisar recorrer a nós. Desses 3 hotéis, 2 acreditaram em nós, permaneceram e que foram nossos 2 primeiros clientes. E aí eu resolvi empreender. Empreender, ou seja, abrir uma empresa, junto com um colega de faculdade, que chama Boris, meu amigo até hoje, e a gente resolveu abrir a HMax. Só que não se chamava HMax. A primeira versão do sistema se chamava JCV 590. Por quê? Era de João Carlos Vicente e 590 é por causa das SMAC 590. Como ele deu o calote, a gente tirou fora o nome e eu precisava de 3 letras para colocar na tela do computador. Não é como vocês veem hoje, né, no Windows, que está tudo muito bonitinho, que você pode colocar um monte de imagens. Passado aquelas telas bem diferentes, acho que muita gente nem viu essas telas existirem. E a gente colocou um nome que precisava Max. Max é legal, Max faz, né? Então, o nome HMax vem disso. Começou com Max, né? 3 letrinhas na tela do computador numa versão em DOS. E aí, conhecendo um dos gerentes que nós tínhamos informatizado do hotel, que reteve até o pagamento do João para nos pagar, né? Para pagar o que tinha sido feito, o trabalho efetivamente por nós, ele disse assim, mas ninguém vai saber que Max é de hotelaria, né? Vamos colocar em Max Hotel. Então, o nome original da empresa é Max Hotel. E quando chegou a internet aqui no Brasil, e nós tínhamos acesso à internet, por incrível que pareça, lá em Florianópolis, na Federal, desde 1988. Só que ela não estava acessível ao público como é hoje. Mas quando ela chegou e começou essa história de domínio, www, essas coisas todas, tinha que registrar esse domínio. E quando nós fomos registrar, alguém tinha pego o nome Max Hotel. Ou seja, era uma instituição cristã lá em São Paulo, que não sei porquê, colocou o nome e registrou. Aí nós fomos obrigados a mudar o nome. E aí colocamos o H na frente, né? O H de hotel e o Max manteve a origem do nome. Tanto que a gente parava para abastecer nos postos e a gente ensinava as notinhas. Aí o pessoal chamava, o pessoal do Max chegou aí. Max, 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 e ficou por isso. Por isso, HMax é isso. Tá? Começou essa nossa história. Bom, nesse meio tempo, quando recebemos o calote do João, meu pai faleceu no interior, isso está fazendo mais de 30 anos. E aí não teve jeito, tive que me virar e fazer o que tinha que fazer. E eu lembro, gente, que isso estou falando para vocês, que empreender, né, e vocês podem empreender dentro daqui das locandas e criar uma vida para vocês. Mas tudo vai depender do desempenho que está aqui dentro. Então, eu lembro quando aconteceu isso, que eu tinha um software que estava na minha mão, que eu tinha que vender, né? Eu não tinha nem recursos, mas eu queria empreender, o peito na coragem, certo? E aí eu liguei para uma irmã minha, eu tenho uma irmã no Mato Grosso, que graças a Deus ela é muito bem de vida, é uma milionária lá, fez uma empresa, saiu há 45 anos atrás, liguei do orelhão a cobrar para ela e avisei que eu ia informatizar, né, ia trabalhar com, ser uma empresa, empreender nessa área. E ela me falou 3 coisas que eu nunca esqueço na minha vida. Que ela disse, você tem certeza, mano? Eu falei, tenho. Ela disse, então deixa eu te falar uma coisa para depois você dizer que eu não te falei. Pensa que vai levar 10 vezes mais tempo que você imagina levar. Pensa que você vai ganhar 100 vezes menos do que você imagina ganhar.
e pensa que você vai se incomodar 1000 vezes mais do que você imagina se incomodar. E se mesmo assim você quiser empreender, eu não vou dizer para você não ir. Seria mais fácil se você estivesse dentro de uma empresa, aprender algumas coisas para depois empreender. Mas se você insistir, vai lá. Mas o dia que você quebrar, e você vai quebrar, porque eu não conheço ninguém de um grande empresário que não tenha quebrado, começando do zero para aprender, você pode me ligar. Mas mesmo eu podendo te ajudar, eu não vou te ajudar. Por quê? Porque você vai ter que aprender a adquirir a força e as condições para você continuar trabalhando. E eu falei, poxa, mano, isso é coisa que se fale para alguém que está começando, é meio desanimador, né? E ela falou, não, pelo menos é sincero. Bom, moral da história, quando eu quebrei a primeira vez, eu liguei para ela, para avisar. Olha, mano, você tinha razão. Né? E ela falou, pá, mano, quanto? Para ela, aquele valor não era nada. Para mim, era muito. Mas ela disse, o que eu posso fazer? Eu falei, nada. Não estou te ligando para te pedir dinheiro, nem para você me ajudar. Estou dizendo para dizer que você tinha razão. E, pasme, né? Minha irmã tem hoje mais de 70 anos. Eu pude ajudar ela agora em outras questões com esse aprendizado que a gente viveu nesse período todo. E por que eu estou falando isso? Para humanizar um pouco do que é essa história toda. Quando vocês falam do software, né, do HMax, cada função de vocês aqui dentro ela é afetada pelo software. E cada parte do software é afetada por vocês também. Então, todo mundo está no mesmo balaio, né? E aqui, quem já não falou aqui, não precisa erguer a mão, tá? Quem diz assim, isso é coisa do software, problema do software. Não é? A culpa sempre é do software. A gente lá do outro lado fala assim, o usuário, né, que faz as bobagens. A gente brinca até que as únicas empresas que têm como clientes usuário e traficante de droga, né? Que é o usuário que tem na ponta. Mas, no final das contas, não adianta a gente ficar brigando. Está todo mundo no mesmo barco. E aí o hotel, a empresa na qual a gente formatiza, também tem as dificuldades delas, porque o desempenho, o resultado não acontece como a gente gostaria. Por quê? Porque não está alinhado, não estão alinhadas essas coisas. E é um erro em cima do outro, uma tentativa de cada um individualmente fazer o seu melhor, só que às vezes o melhor não é o melhor, né? Às vezes a iniciativa não funciona. Então essa humanização ela é importante. E por que a gente resolveu juntar todos vocês aqui? Desde o chefe de cozinha lá na frente, ela disse, o que eu tenho a ver com isso, com software, né? Eu vou fazer um prato aqui, o melhor, e parabéns, que a gente tenha provado pratos excelentes aqui, mas é a função dele. Mas espera aí, onde o software pode afetar a vida dele? Pode afetar no momento que ele faz um prato, aquele prato é composto por vários itens, e esses itens têm que ser baixados do estoque, que a gente chama de ficha técnica. Então, quando ele faz o prato lá, se ele não tiver isso muito bem organizado, vai estourar lá no estoque. Concorda? Então, um exemplo. Vai depender do pessoal da manutenção. O que a manutenção tem a ver com software? Dentro dessas inovações tecnológicas que a gente está trazendo para a Bela Vista, existe um aplicativo do HMax que o pessoal da manutenção, né, o Bruno, né, Bruno? Pode instalar lá no celular dele e ninguém precisa mais ficar procurando o Bruno. Eu hoje mesmo no quarto, falei aqui, vi o Jorge fazendo isso aqui agora há pouco. Ele falou, e aí, tá bem acomodado lá no Lucano? Eu falei, tô. Só que fui colocar fogo na lareira e ela se encheu o quarto de fumaça, né? E eu falei, foi difícil. Aí eu falei para ele agora de manhã, ele já passou uma mensagem, né? Mas se eu tivesse o aplicativo do hóspede lá, que nós também temos e vamos colocar nas locanas, eu mesmo podia sinalizar uma ocorrência na manutenção chamando o pessoal da manutenção. E qualquer pessoa que trabalhe vai poder sinalizar essa manutenção. Por quê? Porque isso afeta a vida do hóspede, afeta a função de quem exerce a manutenção.